E aí, cheirosos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no ar, vídeo hoje, que foi até pedido aí por muitas pessoas quando coloquei a resenha do romance de Ralph Lauren aqui. Uma galera aí que perguntou, será que o Femme.com parece, né? Compara pra gente, porque o romance também tá um pouquinho difícil de encontrar. Enfim, eu já tenho recebido alguns comentários aí de vocês de que tá difícil de encontrar o romance. E aí, né, não satisfeita, né, estou aqui então com o Femme.com pra comparar, né, com o romance para vocês. E aproveitei também, né, que eu tinha adquirido o Eternity, que aliás é um perfume que eu estou amando, que eu quero fazer resenha só dele. Eu também peguei o Dreams para comparar com ele. Eu cheguei a fazer uns stories lá no Instagram, já falando um pouquinho do que eu tava achando deles, mas agora eu vou fazer o vídeo completo aqui para vocês, então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo. Se você tá chegando aí no canal, mas não tiver inscrito ainda, já aproveita, tecla inscrever-se, ativa o sininho, assim toda vez que eu postar um conteúdo aqui você já fica sabendo, recebe um aviso que tem vídeo pra assistir. Me segue lá no Instagram também, por lá tô sempre fazendo stories, mostrando o que eu tô comprando, o que eu tô recebendo, pra depois virar vídeo aqui pra vocês, ok? O perfil tá aqui embaixo do Instagram. Os vieram numa roupagem branquinha, né, em formato de ânfora, como eram antigamente, né, os perfumes do Boticário. Então continua aquele formatinho de ânfora, só que branquinho, tá, com essa pintura dourada, a caixinha veio toda no dourado também, ó, mostrar o borrifador pra vocês, que eu acho que é um borrifador bem potente também, ó. Então assim que veio a apresentação desses relançamentos agora. Então, gente, quem me acompanha aí, né, já viu vídeos do romance, que eu fiz resenha dele, depois contei a minha historinha lá do Pagando a Língua, eu vou deixar esses vídeos relacionados aqui embaixo pra vocês. E o romance é um perfume muito querido pra mim, é um perfume que eu gosto de usar muito no verão. Ele tem um cheiro refrescante, ele tem um cheiro muito agradável, é um perfume que ele tem uma saída, digamos assim, um pouco ardidinha, ele tem gengibre, ele tem camomila, que deixa ele com aquela sensação de perfume leve, de perfume de chá realmente. Depois ele tem limão, ele tem frésia, ele vai recebendo notas cada vez mais frescas e ele é um perfume bem transparente, da forma que tá mostrando aqui no frasco pra vocês. Na minha pele, o romance, ele tende a fixar muito bem, tá? Ele fixa por bastante tempo, ele dá uma exaladinha boa logo no início e depois ele fixa bem, mas ele fica de uma forma que eu consigo sentir muito bem, tá? Confiram a resenha dele lá no detalhe, que eu conto tudo sobre ele, todas as notas, as pirâmides, enfim. O Femme, né, logo que eu vi, que inclusive foi dica de vocês aí, que usavam o Femme antigamente, quando era da embalagem antiga ainda, muita gente gostava muito dele, e aí o pessoal ficou órfão, né, e aí o Boticário resolveu trazer algumas fragrâncias novas, relançar, e uma delas foi o Femme.com. E aí quando eu recebi essas mensagens de vocês, eu falei, também quero testar, porque eu também fiquei curiosa. Eu falei, eu quero saber, porque eu ainda não conheço nenhum contratipo do romance pra indicar pra vocês. E claro, né, se tiver uma opção mais barata, nacional, que seja bacana, por que não, né? Por que não investir? Então eu falei, quero testar. E aí, quando chegou o Femme.com, eu fiquei bem contente, porque a saída dele eu achei bem parecida com o romance. Eu tava olhando, gente, as pirâmides desses dois perfumes, do Femme pro romance, e elas não se parecem, é uma coisa engraçada. Tudo bem que elas tenham notas que de repente podem ali trazer o cheiro uma da outra, mas não são pirâmides muito parecidas, assim, idênticas, né? Porque normalmente quando um perfume de repente é inspirado em outro, ou tem aquela proposta do outro, a gente encontra várias notas muito parecidas. Na pirâmide do Femme, antigo, tá? Não sei se a pirâmide continua a mesma aqui, porque eu não me recordo do cheiro do Femme antigão lá daquela época mesmo. Mas ele tem sim o DNA do romance, tá, gente? Todo o DNA do romance na saída, principalmente. Então ele sai sim com aquele frescor de romance. Aquela mesma sensação de um perfume aquático, de um perfume leve, de um perfume refrescante, tá? Então achei que a saída dos dois é realmente bem parecida. Ao decorrer do tempo, o romance ele vai mantendo o frescor, enquanto que o Femme eu sinto que ele vai dando uma certa adocicadinha, sabe? Ele vai ganhando um quesinho doce, um pouquinho a mais, digamos assim. Esse quesinho doce não é algo que me incomoda, mas para quem está acostumado a usar romance, é bem provável que vai sentir essa diferencinha aí desse quesinho um pouco mais adocicado que o Femme.com tem, que eu acredito que seja da nota de baunilha, tá? O Femme.com ele tem baunilha, ele tem âmbar também, e ele também tem nota de ameixa, então ele tem umas nuances um pouquinho mais adocicadas do que a gente encontra lá no romance. Mas quem de repente não tem romance ou teve, e aí não tá encontrando, mas tá com saudade do cheirinho do romance,
acho que o Femme.com é uma boa opção sim, para relembrar por ter esse mesmo DNA, esse mesmo frescor, apesar de não ser idêntico, tá? Em relação à projeção na minha pele, fixação, esse tipo de coisa, o Femme.com eu achei que ele fixou até que bem. Ele deu aí uma duração de umas 6 horinhas na pele, tá, gente? Na minha pele foi isso. Foi em torno de umas 6 horinhas. Se tiver muito quente, muito calor, um pouco menos do que 6 horas. Umas 5 horas, assim, ali eu sentindo ele. Na primeira hora, eu achei que ele deu uma projetadinha boa, porque quando eu passei, borrifei bem ele e fiquei sentindo como se tivesse passado realmente o romance logo de cara. E aí depois ele vai ganhando aquela nuance que eu comentei com vocês, um pouquinho mais adocicada de fundo, um pouquinho menos refrescante do que o romance. E aí quando ele chega no final da evolução, né, já quase quando você quase não tá mais sentindo a fragrância, quando você tem que colocar o nariz assim perto, aí eu já sinto que ele dá uma boa destoada do romance. Aí o que fica realmente na pele bem no final da evolução, quando já tá quase, sei lá, depois de umas 4 horas e meia, por aí ele já começa a ficar com aquela nuance realmente um pouquinho mais frutada e um pouquinho mais adocicada, tá? Mas com aquele DNAzinho de romance, tá? Em relação a preço, né, dessas ânforas aqui, elas estão sendo vendidas a R$ 99,90 e no dia que eu comprei tava tendo uma promoção, então elas estavam R$ 79,90. E eu também não paguei frete, ainda ganhei brinde, então achei que compensou, tá? E são fragrâncias de 100 ml, né? Então assim, dá realmente, é um perfume que eu reaplicaria ele de dia, se eu quisesse mantê-lo na pele o dia inteiro, sabe? Sentindo aquele frescor, aquele cheirinho de romance que a gente gosta, eu reaplicaria ele sim. Provavelmente eu teria que reaplicar quando eu chegasse ali na metade do dia. E aí, ou até um pouquinho mais tarde, assim, no período da tarde eu reaplicaria ele e acho que ele aguentaria assim numa boa, tá? Então isso que eu tenho pra falar do Femme.com, gostei, tá, gente? Achei sim que se parece, que tem esse DNA, com essas diferenças que eu falei pra vocês. Em relação a desempenho, claro, não se compara. O romance na minha pele, ele dura o dia todo, como eu disse pra vocês. Ele tem uma boa projeção de início, mas depois ele fica na pele o tempo todo. Não é um perfume que eu fico reaplicando, não. A não ser que esteja num calorão escaldante, que eu já usei ele num calorão escaldante, e ele durou um pouco menos na pele, mas mesmo assim eu ainda sentia, sabe? Mas então isso que eu tenho pra falar da comparação desses dois lindos aqui. Então, Femme.com com romance. Falar de Eternity, que aliás esse perfume foi uma grata surpresa pra mim. Eu sei que esse perfume já é antigo, ele já é um clássico de Calvin Klein, mas eu nunca tinha tido curiosidade de testar ele. E confesso pra vocês que quando eu olhava pra esse frasco, eu imaginava algo mais leve, algo mais verde, algo mais aquático. O que não é o que tem aqui dentro, tá? Ele é um floral mais marcante, ele tem uma nuance adocicada também, por causa das flores que ele tem. Ele também tem nota de cítricos, ele tem notas verdes, ele tem o cravo aqui, que costuma ser bem presente aí nos narizes, né? Muita gente, quando vai falar de Eternity, fala do cravo, que consegue sentir a notinha do cravo aqui. Eu sinto bastante a rosa também, uma rosa mais vermelha, e ele é um perfume meio cremosinho também de fundo, tá? E aí quando falaram, o Dreams lembra muito o Eternity, eu falei, já que eu vou testar o Femme.com, vou testar o Dreams também, né, gente? E aí, pra minha surpresa, tá? Vou até aplicar um pouco mais pra frente aqui no braço, ó, pra não misturar com o cheiro do romance. Mas pra minha surpresa, eu achei ele até mais parecido, tá? Esses dois aqui, mais parecidos do que o romance com o Femme.com. A saída deles é muito parecida mesmo. Parece até que eu apliquei o mesmo perfume. O do Boticário, ele não sai alcoólico, ele já sai bem gostoso, o que me agradou bastante também. E eu sinto a saída deles bem idêntica mesmo. O do Boticário talvez um pouquinho mais cremosinho, assim, um cremosinho de fundo, como se fosse uma espuminha, sabe? Isso assim, pra mim que tô comparando os dois. Quem não vai ter aí, de repente, o Eternity pra comparar, mas conhece, talvez nem vai perceber essa diferença, tá? A saída deles é bem parecida mesmo. Aos poucos, eles vão evoluindo. O Eternity, eu sinto que ele fica um pouco mais concentrado nas flores, nas notinhas lá que ele tem. Ele tem tangerina, ele tem notas verdes, ele tem violeta, que deixa ele um pouquinho atalcadinho de fundo, esse lindo aqui do Eternity. Eu sinto menos atalcado no Dreams, tá? O Dreams é menos talquinho e o Dreams é um pouco menos doce também, digamos assim. O doce que eu me refiro, gente, são doces florais, tá? Não é doce de gourmand, não. É a florzinha doce mesmo, porque o Eternity, ele tem o adocicado das flores. E aí eu sinto que o Dreams também tem, talvez um pouquinho menos do que eu sinto aqui no Eternity. Em relação ao andamento na minha pele, o Dreams durou mais do que o Femme.com.
por ser um perfume um pouco mais floral, um pouco mais, digamos assim, marcante do que o Femme.com, ele durou um pouco mais na minha pele, tá? Então, enquanto que aqui, ali de 6 horinhas, por aí, assim, eu fiquei sentindo bem. Esse daqui já passou por umas 7, quase 8 horas, tá? Se for um dia muito quente, ele já não aguenta chegar até as 8 horas, menos de 8 horas. Mas é um perfume que eu consegui sentir por bastante tempo, por mais tempo do que esse daqui. E foi um perfume que eu também achei que foi um pouco mais marcante ao meu olfato. Conforme eu passei ele na pele, me movimentava, eu sentia bastante ele, enquanto que esse daqui eu sentia menos, tá? Esse aqui eu lembrava do cheirinho do romance e ficava sentindo, agora esse daqui não, esse aqui ele realmente ele fica presente ali no nariz. Então acho que sim, também que é uma opção que super compensa, apesar também de eu achar que se você quiser passar o dia todo com ele, você vai ter que reaplicar. É o tipo de perfume que você vai carregar na bolsa, ou que você de repente faça aí decan e carregue com você para poder reaplicar. Mas acho que compensa também por ser uma opção para de repente revezar com o Eternity, apesar de eu ter visto algumas promoções de Eternity aí na internet, ele também tem um precinho convidativo, né? Então de repente vale você economizar um pouquinho aqui para poder comprar esse daqui, e aqui também é uma fragrância de 100 ml, né? Em relação ao desempenho é melhor, então de repente vale a pena você dar uma segurada nesse e investir realmente nesse daqui pelo preço dele, né? Diferente do que acontece com o Femme, né? O Femme, o romance é mais difícil de achar, quando você acha, normalmente ele é mais caro mesmo, então de repente vale a pena investir no Femme para quem tiver órfão aí de romance ou tiver querendo romance, tá? E o Dreams, como eu tenho pra finalizar, né, tudo que eu tava falando dele, eu gostei muito da fragrância, achei que as nuances de diferença que tem com o Eternity são mais sutis, realmente, mais assim, depois de um tempo que ele tá na pele, que eu acho que ele fica um pouquinho mais verdinho, um pouquinho menos doce, um pouquinho menos de talco também. Esse daqui um pouquinho mais assabonetado também o Eternity. Eu sinto aquele sabonete fino de fundo assim no Eternity, que aqui eu já não sinto tanto, tá? Mas acho sim que o Boticário aí trouxe boas opções para relembrar, né? Porque conforme eles dizem, o pessoal tava pedindo, tava com saudade. São fragrâncias realmente muito boas, né, gente? Hoje em dia, as fragrâncias estão muito parecidas. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas os lançamentos que tem, tanto nos nacionais quanto nos importados, tá tudo muito parecido, né? A gente às vezes vê uma novidade, quer ver uma coisa diferente, quando você vai ver, esse lembra aquele lembra aquele outro. Então esses aqui, por serem perfumes já mais antigos, esses clássicos dão saudade mesmo, são propostas já um pouco diferentes dos lançamentos atuais que a gente tem visto aí nas perfumarias. Então isso que eu tenho pra falar desses dois. Eu sei que teve o Réa também, que foi lançado, mas aí eu já não comprei, a cota já tinha dado. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, gente, quem já testou eles, o que tá achando, se tá gostando, se tem a ver, assim, com os outros, quem conhece também, deixa a opinião aí pra dividir com o pessoal, que eu super gosto de conversar com vocês aí depois do vídeo, ok? Então é isso, gente. Quem curtiu, não deixa de dar aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo e poder trazer mais aqui pra vocês. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!